A partir de hoje, aqui no canal, nós vamos começar a resolver algumas questões da banca FGV, a famosa Fundação Getúlio Vargas. Será que as questões são tão difíceis assim? Vem comigo! Bom, a primeira questão que eu trago para vocês é essa questão que está descrita aqui no cabeçalho do slide. Foi uma questão do ano de 2016, pela banca FGV, Prefeitura de Paulínia e o cargo de professor 3 de Ciências. O nível para essa questão é uma questão de nível superior. Para quem já fez provas do ensino médio, inclusive para a PSERG, para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em 2009 e 2002, viu uma imagem muito semelhante a essa para uma questão de nível médio. Então, parece que as imagens se repetem, as imagens são muito parecidas, a abordagem da banca é muito parecida. Então, esse é o nosso intuito aqui no canal, tentar mostrar para vocês que dá para resolver sem grandes problemas essas questões dadas aí pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos nessa. A figura a seguir representa um coração humano no qual as veias cavas foram representadas como um único vaso, assim como as veias pulmonares. Ponto. Então, isso foi uma afirmação da FGV. A FGV disse exatamente isso, que as veias cavas, que eu ainda não sei onde estão, foram representadas por um único vaso e as 4 veias pulmonares também foi representada por um único vaso. Vamos seguindo aqui. Considerando as regiões indicadas por algarismos, eles não estão mostrando para a gente qual é especificamente a veia cava. Quem tem que identificar isso sou eu. Quem tem que identificar, por exemplo, as veias pulmonares, igual eles falaram anteriormente, sou eu. Então, eles colocaram apenas algarismos. Então, considerando essas regiões, vamos assinalar a afirmativa correta. Antes disso, vamos para a imagem, vamos interpretar este desenho. Primeira coisa que a gente tem que fazer é namorar o desenho, olhar o desenho, identificar todas as estruturas. Então, se a própria banca está me dizendo que é um coração humano, e eu consigo ver a representação do coração humano, por dentro do coração, eu já consigo identificar as cavidades do coração. Eu consigo identificar os átrios que estão acima, são as câmaras superiores do coração, e os ventrículos que estão abaixo, que são as cavidades inferiores do coração. Então, o que eu estou identificando aqui? O número 5 representa o átrio direito. O átrio esquerdo é representado pelo número 7. O ventrículo esquerdo representado pelo número 8 e o ventrículo direito representado pelo número 6. Então, 5 e 7 são as cavidades atriais, 6 e 8 são as cavidades ventriculares. Pois bem, uma dica para vocês jamais se esquecerem. Nos átrios estão ligados as veias, porque os átrios são câmaras receptoras de sangue. Os átrios recebem sangue de algum lugar. Então, quem é que traz sangue de algum lugar para o coração? São as veias. Então, nos átrios, eu vou encontrar veias. Em se tratando de base do coração, de vasos da base, eu tenho que ter esta consciência. Nos átrios, chegam sangue. E nos ventrículos, saem sangue. Se sai sangue do ventrículo, obviamente, o ventrículo está ligado, tanto o direito quanto o esquerdo, está ligado a artérias. Então, eu vou encontrar artérias nos ventrículos. Por quê? Porque as artérias são vasos eferentes, ou seja, que saem do coração e levam sangue para algum determinado lugar. E como eu disse, as veias são vasos aferentes, são vasos que trazem sangue de algum lugar até o nosso coração. Então, é muito fácil a gente interpretar essa questão
essa questão é uma questão que provavelmente a FGV vai utilizar em muitos concursos futuros. Então, tenham isso como uma dica minha, tá? Não vai fugir muito desse tipo de abordagem. Então, acompanhando aqui o cursor, o número 5 representa o átrio direito, e ligado ao átrio direito, eu tenho o número 1, que representa exatamente as veias cavas, porque no início da questão está dizendo o quê? Que as veias cavas foram representadas como um único vaso. Então, o 1 está representando as veias cavas ligado ao átrio direito, tá certo? Então, o sangue chega aqui no átrio direito, passa por esta região, que aqui, né, está representado aqui pela válvula tricúspide, tá certo? Então, a válvula tricúspide seria nessa região, o espaço que fica dividindo aqui o átrio direito e o ventrículo direito, que é o número 6. Do número 6, esse sangue, que foi recebido pelo átrio direito, pelas veias cavas, segue o seu caminho. Segue o seu caminho por onde? Ele vai em direção a um vaso chamado de tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar é o vaso que vai levar o sangue em direção aos pulmões. Então, esse tronco pulmonar é o único vaso que emerge, que sai do ventrículo direito, se bifurca em artérias pulmonares direita e esquerda e leva esse sangue até o pulmão. Todo esse sangue que até agora eu comentei é um sangue rico em CO2, em gás carbônico, tá certo? Então, no número 1, no número 5, no número 6 e no número 2, rico em gás carbônico. É um sangue que vem do organismo para o coração, né? Que vem através de veias para o coração. Número 1, trazendo para o coração, átrio direito, e o ventrículo levando esse sangue até os pulmões para que ele seja oxigenado, certo? Depois de ser oxigenado esse sangue vai retornar ao coração, só que agora rico em O2. Quem é que traz esse sangue para o coração, esse sangue oxigenado? O número 4. O número 4, que é uma representação das veias pulmonares. E as veias pulmonares trazem esse sangue oxigenado para o número 7, que é o átrio esquerdo. E aí, esse sangue passa do átrio esquerdo, número 7, para o número 8, para o ventrículo esquerdo, e quem permite essa passagem é a válvula mitral, também conhecida como válvula bicúspide, que se encontra do lado esquerdo aqui do coração. O número 8, que é o ventrículo esquerdo, vai bombear esse sangue para subir em direção à artéria aorta, que é o número 3, certo? Então, a gente pôde identificar que todo esse lado esquerdo do coração é um lado com sangue rico em gás oxigênio. Veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e artéria aorta. Lembrando que essas válvulas que eu comentei aqui, entre átrios e ventrículos, são válvulas atrioventriculares. São chamadas de tricúspide do lado direito e bicúspide ou mitral do lado esquerdo. As válvulas presentes no interior dos vasos que emergem dos ventrículos são as válvulas semilunares. O número 2 é a válvula pulmonar e o número 3, aqui dentro da artéria aorta, é a válvula aórtica. Então, número 2, no tronco pulmonar, eu tenho a válvula pulmonar, e no número 3, a artéria aorta, eu tenho a válvula aórtica. São as válvulas semilunares, certo? Então, eu acho que a gente já identificou tudo que esse coração e muito mais do que esse coração queria nos informar. É isso? Vamos, então, voltar para a questão.
Considerando as regiões indicadas por algarismos, assinale a afirmativa correta. A. O sangue chega ao coração através de 2 e 3. Ou seja, se o coração chega ao coração, o sangue chega ao coração, ele está chegando através de veias. Então, está dizendo o seguinte, que o sangue chega ao coração através de 2 e 3. Ou seja, está dizendo que 2 e 3 são veias. Isso é verdade ou é mentira? O 2 está ligado ao ventrículo e o 3 ligado ao ventrículo. Se está ligado ao ventrículo, são artérias. O 2 é o tronco pulmonar e o 3 é a artéria aorta. Então, o sangue não está chegando ao coração por 2 e 3. O sangue está saindo do coração em 2 e 3. Alternativa B. O sangue em 1 é arterial, em 4 é venoso. Que história é essa de sangue arterial e sangue venoso? Sangue arterial é sangue que está na artéria e sangue venoso é o que está na veia? Negativo. O sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, em gás oxigênio. E o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. É dessa forma que a gente tem que tratar essa afirmação. Então, está dizendo que em 1, o sangue é arterial. 1 são as veias cavas. As veias cavas trazem sangue do corpo para o coração. Um sangue rico em CO2. Então, é um sangue venoso que a gente encontra em 1. E 4, exatamente o sangue que está vindo do pulmão, acabou de sofrer hematose. Então, é um sangue rico em gás, oxigênio. É um sangue arterial. Então, em 4 eu tenho sangue arterial, em 1 eu tenho um sangue venoso. Então, a B também está errada. C. O sangue em 5 é venoso e 8 é arterial. 5. O que representa o número 5? 5 nada mais é do que o átrio direito. O átrio direito tem um sangue venoso, acabei de dizer. É um sangue que está vindo pelas veias cavas. Perfeito. 8, sangue arterial. O sangue arterial, sangue rico em gás oxigênio. 8 é a representação do ventrículo esquerdo. Perfeito? Então, a letra C é uma letra que está correta. Né? 8 arterial e 5 venoso. Perfeito. D. O sangue é venoso tanto em 5 como em 7. Uma dica. O lado direito do coração, ele é todo rico em sangue venoso. O lado esquerdo do coração, todo rico em sangue arterial. Então, está falando o quê? Que o 5, que é o átrio direito, é venoso? Sim, correto. 7, está do lado esquerdo, o sangue é arterial. Lado esquerdo, arterial. Negativo. Então, o sangue é venoso apenas em 5. Em 7, é arterial. 7 é a representação do átrio esquerdo. E última alternativa, 1 representa veia e 4 representa artéria. Vamos ver. 1 representa veia, as veias cavas, já falamos isso. E 4 representa artéria. Não, está no átrio esquerdo. Se está no átrio esquerdo, só pode ser veia. Quais são as veias? As veias que vêm do pulmão. As 4 veias pulmonares. Então, está errado. A alternativa é. Então, a resposta, o gabarito para essa questão, só poderia ser a alternativa C. Você gostou desse tipo de conteúdo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, peça mais questões, peça mais esse tipo de questão. Que tipo de abordagem vocês querem aqui no canal? Um abraço e até o próximo vídeo.